Eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e agora a gente vai conversar sobre educação. Dentro da ordem social existe um tema, na verdade, que não é só educação, educação, cultura e desporto, está tudo junto na mesma sequência, e a aula de hoje a gente fala sobre educação primeiro, depois cultura e aí vai falar sobre desporto. Onde é que encontra essas informações da Constituição da República? Aqui, no artigo 205 ao 217. Lá a gente fala de aspectos gerais da educação, cultura e desporto, financiamento, obrigações de cada ente federado e informações importantes para a sua prova. Vamos começar pela educação, então. A Constituição Federal, no seu artigo 205, trata a educação como direito social de todas as pessoas. Perceba que quando a gente fala em direito social, a gente está falando, tem que lembrar, do artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Logo depois do artigo 5º tem aquele artiguinho pequenininho, o 6º. Ele está entre o artigo 5º, que é um gigante, e o artigo 7º, que é outro gigante da Constituição. E lá no artigo 6º a gente tem as informações básicas e iniciais sobre direitos sociais. Dentre eles nós temos a educação. E é um direito humano de segunda geração. Acesso à educação são direitos humanos de segunda geração. Nós não podemos ignorar isso. De forma alguma, de forma alguma. Sem educação um país nunca crescerá. A educação muda a vida do ser humano. Sim, a educação muda a vida do ser humano. Se a gente não tiver educação nesse país, o Brasil nunca mudará. É um dever do Estado e da família. Disponibilizar serviços de educação é dever estatal. Não é uma opção. Disponibilize se eu quiser. Não. É dever estatal e da família. A família não se isenta da responsabilidade de prestar o serviço de educação, de ofertar o serviço de educação às suas crianças, aos seus adolescentes, aos seus jovens. Sua promoção será feita com incentivo e colaboração da sociedade. Finalidade da educação: pleno desenvolvimento da educação, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Isso aqui é um ponto bem interessante, né? Qualificação, ou melhor, preparo para o exercício da cidadania. Você está entendendo por que agora, você está entendendo agora por que eu falo que a educação muda a vida do ser humano? A educação pode mudar o país por causa disso, porque ela prepara para o exercício da cidadania. Essa é uma garantia constitucional que nós temos, que toda a educação no país será voltada para a promoção da cidadania. E cidadania é um conceito muito amplo, um conceito contemporâneo. Eu não posso pensar em cidadão só aquele que tem um título de eleitor. Isso é cidadania eleitoral. A gente está falando de uma cidadania constitucional muito mais ampla, abrangente e sintonizada com a realidade dos países do mundo na atualidade. Então, falar em cidadania é falar em acesso à educação. Falar em cidadania é falar em consciência política. Falar em cidadania é falar da participação do indivíduo na administração político-administrativa de um país. E eu não consigo fazer isso sem educação. É impossível fazer isso sem educação, né? A qualificação para o trabalho. Durante muito tempo você frequentou a escola aprendendo a decorar fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, fórmulas de física e devia se perguntar como eu me perguntava. Desculpa aí. O que eu vou fazer com essa fórmula matemática? O que eu vou fazer com essa fórmula química? O que eu vou fazer com essa fórmula física, né? Só depois de muito tempo que eu fui entender que aquilo eram meros exercícios para desenvolvimento de raciocínio e que eu só usaria aquelas fórmulas se eu fosse me dedicar a alguma atividade daquela área. Mas eu precisava aprender aquilo para expandir o meu raciocínio. Sim, é igual exercício físico. Quanto mais exercício físico você faz, mais você fortalece sua musculatura. Os cabeção não é diferente. Quanto mais você usa, mais musculatura cerebral você terá. Então não reclame daquelas contas malditas que você tinha que fazer em provas de física, porque aquilo de forma direta ou indireta estava tentando te qualificar e te preparar para o trabalho. Acontece que a educação no Brasil ainda pensa no trabalho de 150 anos atrás, o trabalho hoje mudou.
né? O trabalho hoje ele é eletrônico, ele é virtual, ele é instantâneo. As respostas têm que ser imediatas, elas não são demoradas, né? Todo mundo é extremamente antenado, ligado, plugado, e as escolas não estão preparadas para isso. Mas nunca! Nem! Escolas não estão preparadas para isso. Ainda dão exemplozinhos de crianças que vão com moedinhas comprar fruta na quitanda para a mamãe. Acabou, isso não existe mais. Todo mundo usa cartão, todo mundo usa pagamento online, transferências bancárias online. A educação tem que se atentar para isso. Aí sim ela vai estar preparando para o trabalho, né? A gente estuda o português como matéria principal nas escolas. O português é matéria principal nas escolas, 95% das escolas. Quando é que nós vamos encarar o inglês, o espanhol e o francês como matérias principais nas escolas? Porque o mundo é globalizado. O chinês, por exemplo, eu moro em Anápolis, uma cidade do interior do Goiás, uma cidade economicamente muito forte. Lá, com tranquilidade, você encontra basicamente 3 idiomas. O português, o idioma português, libanês e chinês. O maior distrito industrial do estado de Goiás, se não é o maior, é o segundo maior, está situado em Anápolis. Lá se fala francês, inglês, português e chinês. As escolas não estão preparadas para isso, não dão essa visão, esse foco. Então, por que eu tenho que saber isso, cabeça? Porque a qualificação para o trabalho é uma obrigação do serviço de educação. Eu tenho que fornecer, eu tenho que estender a essas crianças e adolescentes a oportunidade de se aprender mais de um idioma, a oportunidade de se entender como funciona o raciocínio o algoritmo do Google, a oportunidade de entender como eu faço pesquisas rápidas por um sistema de computador, pelo telefone, pelo celular, pelo tablet. Como é o comércio eletrônico. Qual é a matemática utilizada para você construir um site, para construir rotinas de funcionamento automático de respostas de um site. Como é a matemática utilizada para construir um software que atende o seu telefone e te dá respostas automatizadas? É isso que é qualificação para o trabalho hoje. Eu não posso mais estudar ciências nas escolas dissecando lagartixas apenas. Não, eu tenho que estudar ciências nas escolas pensando em alimentos transgênicos, pensando na manipulação de medicamentos, qual é a química utilizada para um medicamento que vai usar na dor de cabeça, que vai aliviar a tensão pré-menstrual das mulheres. Nada disso é falado em escolas hoje. Por isso que o Brasil é um país atrasado. Né? Cabeça, você tá muito bravo. Não, filho, não tô bravo, não. Essa é uma das partes que eu mais gosto da Constituição. A ordem social. Porque ela trata de temas que são muito próximos a todos nós e muito caros para todos os brasileiros. Né? Educação, pô. Educação é algo que a gente tem... Antes de nascer, a gente já está tendo educação. E a gente tem que viver com a educação até o dia que falecer. Né? E para quem acredita em reencarnação, a gente vai para outro lugar buscando mais educação para quê? Para crescimento pessoal, intelectual, profissional e por aí vai. Né? Ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição e acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação, garantidos, na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Exclusivamente por concurso público de provas e títulos nas redes públicas. Que é isso, gurizada? Posso contratar professor temporário? Não. Posso terceirizar professores por meio de licitação? Não. Por que é que não? Porque eu tenho uma regra constitucional
dizendo que a contratação de professores é exclusivamente por concurso público. Olha aqui, ingresso nas carreiras do magistério público, exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos professores das redes públicas de ensino. Isso é valorização profissional da educação. Eu não posso realizar, é proibido, é vedado constitucionalmente, eu não posso realizar uma espécie de licitação para contratar professores de forma terceirizada. Existe um município de Santa Catarina que está fazendo isso. Isso é inviável, isso é proibido, isso é incorreto. Né? Contratação temporária de professores é só em situações excepcionalíssimas e é por prazo determinado. Esse é um dos pontos mais importantes da minha forma de entender a educação no Brasil. Pluralismo de ideias. Quando a gente fala em pluralismo de ideias, eu acho que as pessoas não têm noção do que significa isso. Pluralismo de ideias é você poder discutir numa escola pública e numa escola privada, homossexualismo, socialismo, comunismo, capitalismo, anarquia, rock and roll, chimbinha e calypso, música clássica, teatro, arte, música indiana, teologia, história da Grécia, Roma, terrorismo. Pluralismo de ideia comporta a discussão do pluriconhecimento. Se eu não oportunizar aos estudantes o estudo científico e imparcial sobre todos esses aspectos do cotidiano universal do mundo, eu não tenho educação. Eu tenho outra coisa, mas não é educação. Não é possível entender que uma escola não possa discutir de forma científica e imparcial a homossexualidade. Mas por que eu preciso discutir isso, cabeça? Por quê? Porque você precisa formar cidadão. Porque você precisa preparar as pessoas para o mercado de trabalho. E o cidadão convive com homossexuais. O mercado de trabalho convive com homossexuais. Eu tenho que despertar o interesse dessas crianças não pelo homossexualismo, mas pelo conhecer o homossexualismo e dar a ela a capacidade de raciocinar cientificamente sobre o que é isso. Dar à criança e ao adolescente a oportunidade de raciocinar sobre o Estado, para que ele serve, por que ele existe, por que eu pago tão caro por ele. Pluralismo de ideias é pluralismo ideológico. Eu não posso entender que a educação no Brasil será só de um partido político, só a ideologia petista, por exemplo. Não, de forma alguma. Eu não posso doutrinar pessoas a serem gays, lésbicas, não posso doutrinar pessoas a serem petistas, PSDBistas ou PMDBistas. Eu não posso doutrinar pessoas a serem terroristas. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. 10 mensalidades de R$ 25,00, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você
cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clica aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau!